Nós vimos um pouquinho no início desse nosso curso, nós viemos falando de duas partes, pessoal, que são distintas, mas elas andam sempre juntas. Quando eu falo de partes distintas, são de partes diferentes, mas que andam sempre juntas dentro do nosso corpo. Estou falando do hardware e do software, duas partes dentro da comunicação que são fundamentais para a criação de qualquer processo ou de qualquer robô, se vocês quiserem pensar. A parte de hardware, pessoal, são as partes físicas de uma máquina, de um robô, de um computador, como tela, teclado, mouse, fonte, as mecânicas externas e internas. E falando também, pessoal, do software, aquela parte que não é física, que eu não consigo tocar, mas eu posso manusear ela através, por exemplo, de uma máquina. Eu estou falando dos principais programas pessoal, certo? Lembra que eu falei de programas como Excel, como Word, como o Internet Explorer, sistemas que eu também posso criar. Se eu crio um sistema robotizado, se eu crio um computador, um celular, um robô, eu preciso criar um sistema que capte a minha vontade e transmita para o meu robô, para o meu computador. Então, tem uma forte atuação também o profissional de TI na programação de softwares, no desenvolvimento de softwares, em todo o apoio, pessoal, para quem cria um sistema. Os sistemas são milhares e são diversos. Eu crio conforme a nossa necessidade e a necessidade do nosso cliente. Eu preciso criar um sistema para que a nossa máquina receba essas informações e desempenhe o papel. Falando de uma forma mais simples, pessoal, para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, um sistema bem simples. O nosso televisor que nós temos na nossa casa, nós temos um controle remoto. E quando eu clico numa função, por exemplo, de aumentar e diminuir o brilho da tela, eu estou dizendo através do meu controle remoto para o sistema da minha televisão que eu quero aumentar ou diminuir a claridade da tela. Mas para isso eu precisei criar um sistema que colhesse as informações do meu controle remoto, juntasse com o que tem dentro do sistema da minha televisão para desenvolver essa tarefa. Então, é um tipo de programação, onde os profissionais de TI têm forte atuação e é uma área muito bem remunerada. Para criar um site, para criar um aplicativo de celular, é preciso de um profissional de TI, um programador que pense, que crie, que desenvolva um app, os famosos apps, os softwares ou programas de computadores ou celulares. Vê só, pessoal, como é ampla a nossa atuação, certo? Nós estamos falando também de hardware e de software, duas partes diferentes que andam juntos dentro da computação e da robótica, certo? Nós vimos também, pessoal, um pouco da arquitetura de computador. A parte, quando eu falo de arquitetura, eu estou falando das partes físicas do computador. Nós fizemos um catado geral para que vocês conhecessem principais partes de um computador. Professor, tudo bem, mas eu quero desenvolver um robô. Ótimo. O seu robô, ele terá as principais partes de um computador. Vocês são capazes de dizer aí, ou de mencionar, ou de pensar alguma das partes do computador que nós precisamos conhecer? Como, por exemplo, a placa de vídeo, como, por exemplo, a placa-mãe, que é aonde a parte fundamental dos computadores. É nessa placa onde é que estão os outros principais dispositivos, como a placa-mãe, como o processador, a placa de vídeo, a memória. Na placa-mãe, pessoal, é nada mais do que como se fosse o nosso sistema
é comparado ao nosso é, organismo. É lá onde é que tem os principais órgãos. Em que a placa-mãe funciona. Então, se você criar um robô, o seu robô terá que ter um processador. Lembra o que é um processador, pessoal? É uma parte física que recebe informações de ações que eu quero que o meu sistema execute. Mas para isso, esse processador precisa receber essa informação, transformar em linguagem robótica, em linguagem de computador, para que o computador, para que o software, hardware desenvolva a atividade que eu estou querendo executar. Então, o processador serve para processar informações. Dentro do seu computador, se você quiser salvar uma foto ou um vídeo, é o processador que vai ter que pegar essas informações, processar em linguagem de máquina, em linguagem de computador, e escolher de que forma e onde salvar na memória do seu computador. São algumas partes internas. Mas além disso, falando de arquitetura de computadores, pessoal, nós temos o teclado, nós temos o monitor, nós temos o mouse, nós temos a fonte, nós temos é, tanta coisa, né? Nós temos as saídas de USB, nós temos USBs de saída, de entrada. Isso são algumas partes físicas do nosso computador e que nós precisamos conhecer e até decorar as principais partes e funções para quando formos desenvolver um sistema robótico, nós tenhamos noção de como ela funciona e de como nós possamos utilizar ela no nosso projeto. Tudo bem, pessoal? Uma das aulas mais interessantes que nós tivemos até aqui, e que eu gosto muito de falar, foi a aula sobre energia. Para mim, é uma aula muito interessante, pessoal, né? Energia abordando a eletricidade. Nós vimos aqui como tudo começou, né? A forma como o homem descobriu a eletricidade e de como ela foi essencial para nós, para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, como ela é essencial, pessoal, para atividades do nosso dia a dia, né? Agora mesmo vocês estão vendo que tem uma lâmpada ligada aqui. E é ela que dá claridade para que eu veja todas as coisas e possa estar vendo vocês e vocês me vendo. A eletricidade foi essencial para que eu criasse aparelhos, maquinários, para que eu chegasse a ter hoje ter um computador e um notebook sobre a minha mesa para que eu pudesse trabalhar e me comunicar com outras. Nós vimos, pessoal, que existe dois tipos principais de energia de eletricidade. Vocês estão lembrados? A energia contínua e a energia alternada. Lembram, pessoal? Vamos lá, falando um pouquinho de eletricidade? Então, a energia que nós temos contínua, nós vemos que elas estão em principais componentes, como, por exemplo, baterias, como pilhas. Esses componentes, pessoal, como a bateria, elas têm energia contínua, ou seja, a energia que sai da bateria e entra num dispositivo, ela é linear, ela não tem oscilação. Os elétrons, que são as partículas pequenininhas que estão lá na corrente elétrica, eles estão todos em movimento, mas eles vêm de uma forma alternada, passando dentro dos cabos elétricos até chegar no nosso equipamento. Esse é um tipo de energia linear que a gente chama, certo? Também conhecido como tipo de corrente contínua. Também tem um outro tipo, a eletricidade, pessoal, ou corrente alternada. Ou seja, é o tipo de energia que tem oscilações. Ele tem picos. Ele aumenta e diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui, até chegar nos nossos dispositivos. Essa é a eletricidade, pessoal, que chega na nossa casa, que chega diretamente do sistema elétrico da rua, lá do poste da rua, entra no sistema da nossa casa e aí ele abastece, pessoal, todo o nosso lar, todos os equipamentos. Lembrando que a maior parte dos equipamentos, eles têm uma placa ou eles têm um sistema de filtro de energia, porque a maioria dos aparelhos precisa de um tipo de energia contínua.
tá, pessoal? Então essa energia ela chega oscilando, passa por esse componente que vai pegar a energia e vai distribuir ela de forma linear, sem oscilar por o nosso aparelho, tá? Mas só para ficar claro, nós temos esses dois tipos de corrente de energia, tá? Energia alternada, que nós chamamos que é a energia que oscila, e a energia, pessoal, contínua, ou seja, linear, que não tem oscilação, certo? Nós estamos falando de energia. E de que forma ela é transmitida? Através de sistemas de energia, através de cabos. Uma das coisas bem interessantes e básica que eu acho que é para nossa utilização do dia a dia, pessoal, é que nós vimos, né, que nós temos energia 110 volts, que nós temos energia 220 volts, que é um pouco mais potente, e nós temos até uma outra energia que é chamada de trifásico, né, pessoal, que é o de 360 volts, que é utilizado muito em empresas, tá? Que essa energia ela é distribuída através de cabos e de fios. Nós temos o positivo, nós temos o negativo e o fio neutro. Lembra? Eu dei um exemplo, pessoal, falei para vocês, por exemplo, lá da nossa tomada. Deixa eu ver se eu tenho uma para mostrar. No tomada da fonte do meu notebook, pessoal. Essa aqui, por exemplo, é a fonte. Essa fonte, pessoal, é o que eu estava falando, esse dispositivo. A energia, ela vem de forma alternada, oscilando, e a fonte capta essa energia e ela processa para que essa energia saia de forma linear, sem oscilação. E assim vai alimentar o meu computador, certo? E aí, falando de. A gente começou a falar de fios, né? De fase positiva, de neutra e do terra, certo, pessoal? Eu falei negativo, mas considerem. A parte neutra, a parte positiva e a parte terra. E eu falei que cada um utiliza um cabo, tá vendo que aqui tem 3 pinos? Cada um desses pinos representam a saída de 3 fiações, com a entrada de 3 tipos de energia: a energia positiva, a energia neutra e o terra. Lembrando que a combinação da positiva com a neutra, pessoal, dá um tipo de capacidade de energia que nós chamamos de 110, ou conhecido no meio técnico como 127 volts. Okay? A união de duas partes positivas, pessoal, é o que a gente conhece como 220 volts. E o terra, lembrando que esse cabo aqui que dispersa a energia excedente. Lembra? A energia vem oscilando, pessoal. E se tem algum pico de energia que altera muito a capacidade dessa rede elétrica, poderia queimar nossos aparelhos, esse fio terra que libera essa energia excedente. Eu dei um exemplo, por exemplo, do para-raio das casas, que quando cai um raio nas casas, é através desse sistema do terra que ele pega essa energia e distribui ela no solo, liberando essa energia sem causar maiores impactos ou danos nos nossos equipamentos, na nossa residência. Tá certo, pessoal? Falando de eletricidade e energia. Tudo bem? Essa é uma aula que tem muito assunto para a gente conversar e eu particularmente gosto muito, eu desenvolvo muito esse tema da eletricidade e da energia nas nossas aulas, tá bom, pessoal? Depois que a gente falou de energia, pessoal, a gente falou de algum dos principais componentes, tá? Se eu não me estou enganado. Nós falamos primeiramente sobre a placa mãe